A Polícia Federal indiciou 37 pessoas por envolvimento numa trama golpista, que pretendia envenenar o presidente Lula, matar o vice Geraldo Alckmin e explodir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os crimes são de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. As penas somadas chegam até a 28 anos de prisão. Entre os indiciados mais ilustres, para dizer assim, estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, Braga Neto, e o também ex-ministro Augusto Heleno. Tem também civis na relação, como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o deputado federal Alexandre Ramagem e o ex-ministro Anderson Torres. Outros nomes são menos conhecidos do grande público, como o de José Eduardo de Oliveira, o padre de Osasco, e o Marcelo Bormevé, policial federal, também investigado pela relação com a montagem da ABIN paralela. Terça-feira, 26 de novembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. A gente continua falando sobre os indiciados pela Polícia Federal no inquérito do golpe. O jornalista Igor Melo, nosso companheiro aqui no ICL Notícias, trabalha como repórter na coluna da Juliana Dalpiva, também está acompanhando esse caso de perto já há bastante tempo. Conversa comigo aqui no Em Detalhes hoje. Igor, prazer te receber. Obrigada por aceitar o convite, mais uma vez. Gabi, é sempre bom estar aqui de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite para nossa comunidade ICL. É muito legal estar aqui com você. Bem tranquilinho, né? Eu te chamar aqui para falar de 37 indiciados e um monte de militar nessa história. A gente vai separar, na verdade, para explicar para todo mundo que está nos acompanhando, a gente separou os nomes talvez de mais relevância, os curiosos que apareceram nessa lista, nem todo mundo está familiarizado, então a gente resolveu trazer aqui algumas explicações e entender como é que eles estão implicados nessa história. Para a gente começar, né, Igor, a gente vai falar sobre dois nomes de destaque, e aí eu explico por que eles são nomes de destaque, além do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o principal dessa história, que são o Walter Braga Neto e também o general Heleno. Esses dois nomes, eles são importantes porque nessa negociação, nesse planejamento de assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin, eles assumiriam, vamos dizer assim, o papel de chefiar um gabinete de crise depois que o plano tivesse sido executado. Então, eu queria começar por esses dois nomes, até porque o Braga Neto aconteceu na casa dele a reunião para planejar tudo, né? O Braga Neto, ele no governo Bolsonaro, né, durante muito tempo, ele exerceu o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, ele foi o chefe da Casa Civil do golpe também, né? Acho que a gente pode dizer isso, porque ele coordenou essas articulações entre o alto escalão, que estavam ali negociando, o próprio Bolsonaro, negociando com o comando das três forças, com políticos, enfim, a possível adesão ao golpe, coordenou isso com o baixo clero, né, que eram os militares que estavam na ponta tentando executar essas ações. Eu acho que tem uma coisa que une esses dois nomes, Gabi, além do fato deles serem generais, obviamente, que é um pouco a cultura do oficialato do Exército Brasileiro. Assim, eu acho que as pessoas não têm muita noção de que o Exército Brasileiro é uma grande panelinha, que é formada muito pelas turmas em que esses oficiais se formam na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, aqui no interior do Rio de Janeiro, que é a escola dos oficiais, né, do Exército. E o próprio Bolsonaro é da turma de 77 da AMAN, e quando ele montou o governo, ele trouxe basicamente os colegas dele de AMAN, assim, ou da mesma turma ou de turmas próximas. Então o Braga Neto, por exemplo, é da turma de 79, se não me falha a memória, o general Ramos, que não tem uma participação direta no golpe até agora que a gente saiba, mas é um nome ali da cozinha do Planalto, é de 78, o Mourão é de 75, e assim vai. E acaba que essas relações, né, que primeiro tem uma relação de muita cumplicidade entre esses nomes por conta disso, eles
criaram uma carreira juntos, então os que são alguns anos à frente, né, alguns anos mais antigos no Exército, acabam em vários momentos chefiando esses oficiais mais novos, e isso gera uma relação ali de décadas. E mostra também que eles também acabam sendo muito produto da cultura da formação do Exército Brasileiro naquele momento. Assim, a gente pode dar um contexto, porque o Bolsonaro fala disso publicamente. Os oficiais que se formaram na AMAN na segunda metade dos anos 70 estavam tendo aula com a linha dura da ditadura, com torturadores, com gente desse tipo. E eles acabam que sempre tiveram um ressentimento muito grande de não terem tido tempo de participar entre aspas, da luta armada na ditadura. Porque eles se formaram no final dos anos 70, início dos anos 80, quando a gente já estava no processo de abertura, né? Teve a anistia em 79 e tudo mais. E aí o general Heleno acaba entrando nessa história porque ele vira uma espécie de ídolo dessa galera, desses militares, porque ele é de 69. Então ele teve tempo de estar atuando na prática na ditadura. Inclusive foi auxiliar do general Silvio Frota, que tentou dar um golpe dentro do golpe contra o general Geisel lá já nos estertores da ditadura, e é um nome muito cultuado por quem cultua essa linha dura da ditadura, né? Era o representante da linha dura no generalato. Então, assim, esse contexto desses caras todos se conhecerem desde quase a adolescência, terem feito essa carreira juntos e terem esses mesmos germe autoritário, golpista, não é coincidência, assim, basicamente. Exato, não é coincidência, e alguns nomes se destacam nessa história porque são militares de alta patente, chamando a atenção. Então a gente tem ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Ele chegou a enviar, quando a gente pega nome a nome, é curioso, porque ele chegou, por exemplo, a enviar um ofício. Todo mundo se lembra dessa história, que chegou lá no Tribunal Superior Eleitoral, porque ele estava reclamando, na verdade, que propostas das Forças Armadas não estavam sendo atendidas. Então, todo mundo deve se lembrar por conta dessa história. Tem também o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, que também você vai poder falar melhor do que eu. Eu destaco também o Ailton Gonçalves Moraes Barros, já foi até indiciado anteriormente junto com Bolsonaro na história do esquema de fraudes de cartão de vacinação. Não é isso, Igor? Isso. Eu acho que a gente pode começar até pelo final, que é o Ailton, né? Porque pensando no nome dele, me vem muito à cabeça um áudio que o Fantástico deu agora no domingo. A gente já estava nas investigações, a gente tinha lido a transcrição, mas não tinha ouvido. Que é do general Mário Fernandes, que é um outro nome importante nessa trama. Ele fala que o Bolsonaro tinha que chamar a rataria para participar, para se reunir, para ver o que quer fazer. Não quem tinha essa régua ética elevada. E o Ailton é basicamente a rataria do Exército. Assim, é um cara que foi expulso do Exército por irregularidades, tem uma conduta questionável, e desde então ele ficou nesse submundo de influência no Exército, influência em outras áreas, fazendo rolos ali. E ele foi acionado, ele é amigo, né, desse grupo do entorno do Bolsonaro, também um militar mais ou menos dessa época, e foi acionado pelo Mauro Cid para um rolo que era conseguir o cartão de vacina falsificado para ele, para a mulher e para o Bolsonaro. Ele mora aqui no Rio de Janeiro, então ele foi o responsável por fazer a ponte com o pessoal da Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense, para, enfim, conseguir forjar o sistema do SUS e inserir esses dados para que esses cartões fossem gerados. Então, assim, eu acho que também é um personagem que acaba sendo exemplar dessa coisa, dessa ralé das Forças Armadas, de certa forma, que tem esse tipo de tá aí para fazer negócio, né? De tá aí para rolo. E ele é muito isso, essa rataria que o general Mário Fernandes fala. Você citou também o general Paulo Sérgio, ele é mais um dessa época, que eu estava citando antes, se não me engano ele é da turma de 80, da mãe, então também é contemporâneo de Braga Neto, Bolsonaro, etc. E, assim, é muito importante lembrar que ele é o segundo comandante do Exército no governo Bolsonaro. O primeiro foi o general Puyol, que era colega de turma do Bolsonaro em 77, e que acabou tendo uma postura ali mais independente na pandemia e foi mandado embora. E o Paulo Sérgio entrou basicamente porque ele tinha uma fidelidade canina ao Bolsonaro. Então ele entra, ele muda a política do Exército, né, sobre a pandemia, aderindo ao negacionismo do governo Bolsonaro, e também se coloca nessa trama golpista. Primeiro como comandante do Exército, deixando que o Exército fosse usado para as intimidações. E a gente tem que lembrar, assim,
a coisa não começou em 2022, né? O Bolsonaro vinha há anos ameaçando com um rompimento caso ele não conseguisse manipular a eleição, né? Com a bandeira do voto impresso, mas que na prática era para tumultuar a eleição. E fez isso finalmente já como ministro da Defesa, comandando esse processo, entre aspas, de fiscalização das Forças Armadas à urna eletrônica, que para tumultuar também, para gerar confusão e para gerar esse caldo de desinformação que seria usado posteriormente pelo governo Bolsonaro para essa tentativa de golpe, né, que era um braço importante. Inclusive, a PF destaca isso, como essa desinformação sobre o sistema eleitoral era já um primeiro passo do plano de golpe. Né? Então ele tinha essa participação muito, muito importante. E o almirante Garnier, perdão, né, que ele é da Marinha, acho que está um pouco nessa linha também. É outro oficial general muito fiel ao Bolsonaro. Segundo os depoimentos do general Freire Gomes, comandante do Exército, e do almirante Batista, que era o comandante da Aeronáutica à época, foi o único dos três que topou dar um golpe, colocou as tropas dele da Marinha à disposição para dar um golpe. E durante todo o governo Bolsonaro deu entrevistas, declarações, todo tipo de coisa, de alguma forma dando base para... Porque assim, o governo Bolsonaro se caracterizou por ameaçar o uso das Forças Armadas para um golpe. Né? Assim, a gente lembra, Bolsonaro falou diversas vezes que era o exército dele, né? O meu exército. Enfim, ele usou essa cartada de ter a tropa armada na mão durante todo o governo dele, principalmente quando ele era pressionado por alguma coisa. E o almirante Garnier foi plenamente conivente com isso, né? Ele o tempo todo se colocou nesse papel de que vou garantir o que o presidente quiser. E pelo que a gente tem nas investigações, de fato fez isso nos bastidores também. Eu acho fundamental você ter citado, por exemplo, a desinformação, porque um ponto que é de destaque também são esses 6 núcleos, só para explicar para as pessoas, né? Ficou até mais fácil quando você pensa no indiciamento, e isso pode ajudar também na questão do processo jurídico e criminal, quantos anos, enfim, cada um eventualmente vai ter, porque por exemplo, está no núcleo de desinformação, de ataque ao sistema eleitoral. Então, a gente tem o Mauro Cid, por exemplo, nesse núcleo, e em outros também. O Anderson Torres também está nesse mesmo núcleo. Então, a gente tem diversos nomes separados nesses 6 núcleos que a Polícia Federal organizou para poder entender melhor como é que essa trama toda se deu, né? Se organizou. Agora, pensando aqui num outro nome, a gente tem muitos militares de alta patente. Vou até, em algum momento, a gente pode falar também sobre os quids pretos. Vocês fizeram até reportagem sobre isso na coluna, né, Igor? Então, acho que vale a pena falar sobre eles também. Mas tem um nome que se destaca justamente por ser um político de relevância, além do próprio Jair Bolsonaro, que é o Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, a legenda do Bolsonaro justamente. E os indiciados, em sua maioria, eles não são políticos de alta relevância. A gente teve até depois o Alexandre Ramagem se candidatando à Prefeitura do Rio de Janeiro, outros até militares também aparecem na política, mas o Valdemar Costa Neto é um nome de relevância na política nacional e por isso chamou a atenção ele ter sido um dos indiciados pela PF, né? Assim, o Valdemar eu acho que é até um caso difícil de ler, né? Por que ele mergulhou dessa forma nesse plano de golpe? Porque é um cara que fez a vida, né, na democracia, como presidente de partido, como ex-deputado, sofreu o revés de ser condenado no mensalão e ficar preso, tudo isso, recuperou o poder que ele tinha e hoje é presidente de um dos maiores partidos do Brasil. Eu acho que do Valdemar tem muito o pragmatismo, né, de fazer o cálculo de que o PL cresceria muito com o Bolsonaro. O convite veio por aí, de fato se confirmou. O PL hoje tem a maior bancada da Câmara dos Deputados, que é a métrica para o cálculo do fundo partidário, do fundo eleitoral. Então isso representa mais dinheiro na mão do Valdemar. E também que teve um crescimento expressivo agora nas eleições para prefeito, né? Assim, o Valdemar, eu acho que ele de alguma forma foi se
ele foi se envolvendo nisso aos poucos. Eu acho que o grande momento que ficou claro que ele estava topando. Porque havia, assim, só para lembrar o nosso público, desculpa até a confusão, mas. Durante a eleição tinha muito um discurso, a gente via isso em colunistas de imprensa, em comentaristas, de que o Valdemar vai tentar de alguma forma dosar esse golpismo do Bolsonaro. E a gente vê que ele se entregou a esse golpismo, ou enfim, assinou esse contrato naquele episódio em que ele faz uma petição ao TSE, na verdade, pedindo a anulação dos votos só de determinadas urnas, alegando que havia fraude naquelas urnas, indícios de fraude, enfim, que eram urnas mais antigas e eram basicamente um subterfúgio para anular votos que beneficiavam mais o Lula do que o Bolsonaro, porque eram urnas que estavam mais concentradas no Nordeste, enfim, para tentar melar o segundo turno da eleição. E, inclusive, o Alexandre de Moraes, né, determinou aquela multa de 22 milhões de reais contra o PL, bloqueio de contas, já sinalizando que o Valdemar tinha entrado na mira a partir daquele momento, nas investigações sobre, enfim, a desinformação nas eleições e sobre o golpe de Estado. Eu acho que, assim, o Valdemar é um personagem pra gente se observar nos próximos tempos, porque tudo indica que a gente vai ter uma disputa de poder dentro do PL, né? O Bolsonaro sendo condenado, eventualmente nessas ações, ficando inelegível por mais tempo, de uma forma mais sólida pela ficha limpa, já tem gente dizendo de que pode haver uma disputa do grupo do Bolsonaro, né, do Bolsonaro, dos filhos dele, enfim, tentarem tomar o controle do PL. Então eu acho que é uma figura pra gente ficar de olho de até quando fica essa fidelidade, até quando vai ficar de boca calada sobre o Bolsonaro, né? Exato. E aí, tem dois personagens interessantes também, aliás, três personagens interessantes. A gente falou rapidamente aqui do Alexandre Ramagem, que saiu como candidato a prefeito. O Marcelo Bormevet também. Eles fazem parte, vamos dizer assim, eles são um cruzamento do 8 de janeiro, né, do inquérito do golpe, tudo que se desenrolou a partir daí, com a ABIN paralela. Eu acho até interessante traçar onde que esses dois casos se encontram aqui. Tem também um subtenente que faz parte dessa história, que fazia parte do núcleo de inteligência paralela. Então, dando aqui um passo para trás, o núcleo de inteligência paralela é o núcleo que auxiliava na tomada de decisões do próprio Jair Bolsonaro sobre o plano do golpe. Então, eles estavam ali. E essa pessoa, esse subtenente, é o Jean Carlos Gomes Rodrigues. Ele chegou a ser preso até na investigação sobre a ABIN paralela. Então, esses três nomes têm esse núcleo, assim, eles têm essa ligação, né? A ABIN paralela com o golpe. Acho que é interessante a gente trazer também aqui, Igor. Eu acho que esse caso da ABIN paralela, como um todo, ele é muito importante a gente botar em contexto, porque ele é a prova de que um plano de golpe não foi um improviso do governo Bolsonaro pela derrota na eleição. Ele foi quase que a razão de existir desse governo. Se a gente lembrar, a expressão ABIN paralela, ela surge no início de 2019, logo após que o Gustavo Bebiano, que era o braço direito do Bolsonaro, sai do governo, brigado com o Carlos Bolsonaro, e começa a botar a boca no mundo. E ele vai para o Roda Viva, né, um programa de entrevistas, e no Roda Viva ele fala que o Carlos Bolsonaro queria montar uma ABIN paralela com alguns policiais federais, 2, 3 policiais federais, porque o Bolsonaro não confiava na ABIN institucional. E essa ABIN paralela realmente aconteceu. Os policiais federais eram o Alexandre Ramagem, delegado, e o Marcelo Bomervé, policial federal, como você citou. E assim, essas pessoas estavam ali basicamente por fidelidade e amizade com a família Bolsonaro também, né? O Ramagem trabalhou na segurança do Bolsonaro na campanha eleitoral, ficou amigo dos filhos dele, tem foto de Réveillon, ele e o Carlos Bolsonaro juntos, por exemplo. E o fato dele estar no governo advém dessa amizade, dessa confiança que ele conseguiu da família Bolsonaro. O Bomervé está mais ou menos nesse contexto também. E o Giancarlo mostra também a adesão dos militares a esse tipo de trama golpista de alguma forma. Acho que vale lembrar, acho que já em 2020, se eu não me engano, tem acusações do Giancarlo estar monitorando o Rodrigo Maia e a Joyce Hasselman, por exemplo, que naquela época estavam rompidos com o governo. Então, assim, essa caldo todo de tentativa de golpe, de espionagem clandestina, de todo esse tipo de irregularidade antidemocrática, está presente no DNA do governo Bolsonaro desde o início. A gente está falando de coisa de 2019, 2020, que veio culminar no 8 de janeiro.
Eu acho que esses personagens acabam sendo bem importantes para mostrar isso, né? Como o governo Bolsonaro foi tentando criar e ampliar essas estruturas para viabilizar um golpe de Estado. Assim, acho que é bem a cartilha do autocrata, de alguma forma. Tanto é que a gente também tem que lembrar, o Alexandre Ramagem era diretor da BIM, o Bolsonaro tentou nomeá-lo diretor da Polícia Federal, que é um órgão ainda mais importante, e o STF proibiu essa nomeação, né? Teve aquela crise com o Sérgio Moro e tudo mais. Mas eles todos são assim, eles estão tipo a vanguarda do golpe de Estado, esses personagens que você citou, basicamente. E dentro desses indiciados, né, até a gente tem ainda a expectativa de que outros ainda sejam. Algumas pessoas até sentiram falta de alguns nomes. A gente teve outros depoimentos, né? O Mauro Cid conversou mais uma vez com o Alexandre de Moraes, e a partir daí a gente vai ver o desenrolar dessa história também. Mas ainda dentro desses 37 nomes, tem 2 nomes curiosos ali. Um deles já conhecido pelo público, pelo menos a quem acompanha essa história da extrema-direita, não só na América Latina, mas no mundo todo, que é um ex-estrategista de campanha, um marqueteiro do Javier Milei, que é o Fernando Cerimedo, que chegou até encontros com a família Bolsonaro, então fez lives tentando descredibilizar, né, questionando a segurança das urnas eletrônicas ali em 2022, em lives, em vídeos ao vivo, e depois até os golpistas tentaram utilizar esse material dele para, de certa forma, dar até esse verniz de institucionalidade ali, vamos dizer assim, a esse golpe que eles estavam tramando, né, Igor? Então, um deles é esse empresário argentino, Fernando Cerimedo, como é que ele vem parar aqui nessa história, e sendo um nome de relevância, tanto que está sendo indiciado. E tem um curioso ali, que eu deixo como uma curiosidade para quem está nos acompanhando, que é um padre. Muita gente ficou curiosa quando o nome dele surgiu nessa lista, que é o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, que é um padre de Osasco, na Grande São Paulo, e também suspeito de incitar os fiéis dele, né? Assim, falando do Cerimedo, primeiramente, eu e a Juliana fizemos aqui várias reportagens sobre ele ao longo do último ano, né? Assim, tem essa coisa de marqueteiro, de consultor político, mas assim, se a gente for falar português claro, ele é um extremista de direita, é um militante de direita. Ele seria uma espécie de Steve Bannon do Rio da Prata, assim, né? Ele é um cara que é ligado à extrema-direita argentina, que apoiou o Javier Milei, participou da campanha dele, e eu acho que ele tem ele é um personagem importante, que ele pode trazer mais um nome muito importante para essa trama, que é o Eduardo Bolsonaro. Porque, assim, vamos lembrar como é que o Cerimedo vem parar nessa história. A família Bolsonaro estava tentando espalhar desinformação sobre a urna eletrônica loucamente durante a campanha eleitoral, como a gente sabe. O TSE começou a derrubar tudo, e assim, e de fato, se a gente compara o que houve em 2018 com o que houve em 2022, pelo menos parcialmente as autoridades tiveram sucesso em conter a onda de desinformação, tanto pelas medidas que foram tomadas antes, né, da eleição, quanto pela conduta na eleição em si. Então, assim, óbvio que houve desinformação a rodo, isso teve um papel, mas eu acho que teria sido muito pior se a gente tivesse repetido 2018. E nesse movimento de cair vídeo, cair conteúdo por ordem do TSE, alguém teve a ideia brilhante que é falar, tá, o TSE tem jurisdição no Brasil. Então, o que acontece se a gente fizer um conteúdo de desinformação fora do Brasil? E aí, o Cerimedo foi pensado nesse contexto. Ele fez uma live lá da Argentina de 1h e 1 minuto exatamente, trazendo basicamente os mesmos elementos que eram compartilhados pela extrema-direita brasileira e pelo Gabinete do Ódio. Inclusive, já as investigações da Polícia Federal sobre o Gabinete do Ódio trazem indícios muito fortes, eu fiz uma reportagem sobre isso um tempo atrás, de que essa live foi encomendada pelo Gabinete do Ódio, assim, ao ponto de o outro indiciado que está nessa lista, o Tércio Arnaud Tomás, que era apontado como chefe do Gabinete do Ódio no governo Bolsonaro, criou uma pasta no Google Drive, um serviço de compartilhamento na nuvem, onde ele, o Cerimedo e várias outras personagens envolvidos em diversas tentativas de descredibilizar as urnas, inclusive relatório das Forças Armadas, tudo isso, estavam ali compartilhando arquivos e tudo mais. E essa live também tem outra coisa interessante, que é o Tércio, depois que a live acontece, ele pega e manda esses arquivos pro Mauro Cid. Sim. Tanto o arquivo bruto da live, quanto um corte de 8 minutos e pouco para ser distribuído. O que também indica, a gente não tem ainda essa prova
100% definida, mas indica de que de alguma forma a campanha do Bolsonaro, seja legalmente, seja nos porões, também disseminou o conteúdo dessa live. Posteriormente, porque o Mauro Cid estava envolvido com isso, assim, né? Com a campanha eleitoral também, embora continuasse nomeado no governo. Então, assim, ele é um personagem que, se for investigado mais a fundo, pode trazer, inclusive, o Eduardo Bolsonaro para a baila. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Eduardo Bolsonaro é o responsável no grupo político do Bolsonaro por fazer essa interlocução internacional. Exato. Então, assim, é razoável pensar, não estou afirmando que isso aconteceu, mas é razoável pensar que ele pode ter tido um papel nessa ponte. Eu acho que é um personagem importante por causa disso. O padre é engraçado porque, embora ele seja um padre, ele faz parte do núcleo jurídico, né? Você estava falando dos núcleos, ele faz parte do núcleo jurídico do golpe, de gente que ficou debatendo ali as minutas golpistas. Ele é um influencer de extrema-direita também, ele tem mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Até a gente acaba, né, por conta dessa ascensão dos evangélicos, esquecendo que existe uma ultradireita católica no Brasil, e ele é um expoente disso. Agora, eu acho que ele foi pensado por um nome que é o Felipe Martins, que era assessor da presidência da República, que é um cara que é muito ligado nesse ecossistema da extrema-direita católica, né? Que é um extremista de direita até mais tradicional do que os bolsonaristas, é um cara que tem mais bagagem, digamos assim, que está mais integrado nesses movimentos internacionais, e é um ultraconservador católico também. Então ter um padre nessa história, justamente no trabalho que ele estava desenvolvendo para o golpe, que era apresentar essa minuta, né, faz todo sentido. Se você parar para pensar, embora a primeiro momento você bate o olho e fala, pô, um padre não tem nada a ver, o que está acontecendo? Mas quando você pensa em quem é o Felipe Martins, faz sentido que tem um padre na história também. Excelente. E o Felipe Martins, só para lembrar, foi o cara que apresentou a minuta golpista para os comandantes das três forças, ao lado do Bolsonaro. Então, assim, esse é o papel do padre na história, digamos assim. Excelente, Gormelo. Muito obrigada. Sempre um prazer te receber aqui. E acho que faz muito mais sentido, amarra muito mais essas histórias com toda essa investigação que você e a Juliana sempre trouxeram por aqui, e analisando, não nome a nome, mas os principais a gente conseguiu entender muito melhor por aqui. Obrigada, prazer te receber. Até mais. Gabi, muito obrigado pelo convite, tuas ordens aqui. Espero que tenha dado para entender que é tanta informação que a gente vai metralhando, né? Mas tentei fazer um resumo aqui para vocês e, enfim, tuas ordens aí. Quando precisar, é só chamar. Combinado. Foi ótimo, como sempre. Até mais, querido. Valeu. Nessa reta final por aqui, quero lembrar você também que a gente está para lançar a nossa primeira pós-graduação do ICL. Então, é uma pós-graduação que é a cara do ICL. Você pode se inscrever para ficar sabendo de tudo pelo link em detalhesicl.com.br. A gente vai juntar essa potência transformadora do ICL com a tradição da FESP, que é a Escola de Sociologia e Política do Brasil. É a primeira escola de Sociologia e Política para criar esse curso. Então, você fica por dentro no dia 28 de novembro, quinta-feira, 8 horas da noite. Eduardo Moreira e Gessé Souza também vêm apresentar todos os detalhes, quem vão ser os professores, a grade, as aulas. Então, vem com a gente, vale muito a pena vir no ao vivo para garantir também as condições exclusivas para a matrícula. Obrigada para você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos. Na sequência tem Rolê ICL e você pode nos ouvir nas plataformas de áudio de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Faltam só 2 dias para um momento histórico para o ICL e diria até para a educação no Brasil. O lançamento da pós-graduação reconhecida pelo MEC do ICL em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros nomes. Se você já está inscrito, segura as pontas aí que está chegando e você vai ficar impressionado com os cursos que a gente vai oferecer e com os professores que vão dar essas matérias. Ninguém pode perder esse momento histórico. Um abraço e até daqui a bem pouquinho tempo.